Essa transmissão da TV Oasis do portal oroz.com.br tem oferecimento de... Via Fios, a melhor internet. Liderança comunitária Marineide de Dazinha. Excelência e exclusividade com o bom gosto de Silvana Elegance. Global Ótica, Disque Consulta 981844367. Estamos na rua Epitácio Pessoa, número 13, em Oroz, Ceará. Quitanda da Família, na Avenida José Gabriel Bezerra, 63, em Oroz. Mega Sacolão, confecções recém-nascidos, cama, mesa e banho. Ótica Euro Oroz, óculos de grau, solares e lentes de contato, tudo para melhorar sua visão. Lojas Movelar, Rua 1º de Setembro, 25, no Centro Comercial de Oroz. Uniaselv Polo Oroz, telefone WhatsApp DDD 88997144288. Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas da TV Oasis do Portal Oroz. Começando nesta quinta-feira, mais um Pode Conversar. Aquela conversa de calçada agora no estúdio aqui da TV Oasis. A gente já agradece a você que está conectado. Participe, interaja, porque o tema hoje é muito importante para mim e para vocês, que é saúde e nutrição. E hoje todo mundo tem sempre aquela duvidazinha sobre o tema. E nós estamos recebendo hoje, nesse Pode Conversar, os nossos amigos Áquila Vieira, que é educador físico, e a Wênia Brito, que é nutricionista, que vai trazer aqui para a gente os seus conhecimentos sobre esse tema tão hoje em alta, que é a saúde, nutrição, educação física, exercício. Vou começar dando boa noite aqui ao Áquila. Áquila, seja muito bem-vindo ao Pode Conversar. Estamos ao vivo. Boa noite, Joseberg. É um prazer imenso estar aqui participando desse podcast contigo. Agradecer a equipe local ali e agradecer a Wênia também por estar participando dessa conversa. Hoje o nosso intuito aqui é tirar dúvidas, mas também a gente vai passar um pouco de informações para que vocês tentam se engajar nas atividades físicas de hoje. Wênia, seja bem-vinda. Obrigada, Josenberg. Boa noite a todos que estão assistindo esse podcast. E eu quero dizer que é uma honra estar participando aqui pela primeira vez do seu podcast, né? O nosso digital influencer da região. E quero convidar as pessoas também a chamarem seus amigos para também assistirem esse podcast que a gente está participando. E essa é a oportunidade de todo mundo tirar aquelas dúvidas que tem sobre como fazer exercício de forma correta, o que comer para emagrecer e por aí vai. Mas eu vou começar aqui perguntando para você, Wênia, qual é aquela dúvida que não falta para todo mundo que chega para você e vai se consultar contigo? Qual a dúvida principal de todo mundo? Bom, a dúvida principal é, mulher, como é que eu perco só essa minha barriguinha? Aí eu respondo assim, você não vai conseguir perder sua barriguinha, você tem que se cuidar, tem que fazer exercícios, porque você vai emagrecer por inteiro. Não existe como você emagrecer só uma parte do corpo, porque o nosso organismo ele trabalha por igual. Se eu quero perder aquela minha barriga, então eu vou acabar perdendo gordura no meu corpo todo. Essa é a principal dúvida. Por que pareça, Joseberg, não é apenas uma dúvida do lado feminino, é uma dúvida também dos homens. Certeza. Porque as mulheres não são tão exageradas na questão da quantidade de gorduras, que é o lipídio na região abdominal. Mas hoje os homens estão com uma quantidade enorme de gordura localizada na região abdominal. E tem essa pergunta praticamente monótona. Todo mundo faz a mesma pergunta. Como é que eu faço para perder essa gordura? E muitas vezes tem gente que está perdendo peso, mas acha que porque não está perdendo a gordura. É isso que a gente vai tentar explicar
para as pessoas que estão assistindo agora. Porque, na verdade, desculpa, na verdade, a gordura abdominal, ela acaba se tornando até a última gordura que você vai perder, né? Devido à proteção física, que é a região onde a gente contém o maior número de órgãos. E assim, eu até conversando com uma pessoa na academia, e a pessoa olhou para mim e disse assim, olha, educação, fazer exercício é importantíssimo, mas aqui é só 30%. O resto é a nutrição, é a alimentação. Né, Ali? Porque as pessoas acham que, pelo fato que você está fazendo atividade física, você acha que você não pode seguir uma questão de uma dieta. Quando fala na expressão substantiva dieta, as pessoas já criam um certo impacto. Como assim? Eu tenho que perder peso? Eu não estou entendendo. Eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que passar pelo nutricionista. É necessariamente? Sim. Para você chegar a um seu objetivo, é recomendável que você faça uma avaliação com o nutricionista, para depois você começar a fazer a atividade física. Como eu costumo falar, e você me lembrou, a atividade física, na questão da musculação, a gente pode utilizar o quê? 30% de um desgaste. Mas o que vai te dar um resultado não é apenas a quantidade de peso, não é a quantidade de exercícios que você irá fazer, mas, e sim, existe um fator de um lag de você ter uma boa alimentação, um bom descanso e, lógico, uma questão de uma noite de sono boa. Porque tem gente que faz uma atividade física boa, mas se perde na questão da alimentação e se perde mais ainda na questão do sono. Certeza. Wênia, qual a alimentação que eu devo ter no meu dia a dia para perder peso? Basicamente, Josenberg, assim, uma alimentação rica em frutas, rica em verduras, em leguminosas, porque atualmente a gente vive uma era de desembalar mais e descascar menos. Certeza. A alimentação do brasileiro, hoje em dia, ela está sendo muito industrializada. As crianças estão substituindo o café da manhã por um pacote de bolacha recheada. Os adultos estão substituindo uma fruta por uma coxinha, um pastel. Não que esses alimentos não possam ser consumidos. Porém, eles precisam ser consumidos de maneira adequada, não com muita frequência. Áquila, eu estou querendo perder peso. Não tenho prática nos exercícios. Por onde começar? Por que pareça, quando você tem um foco de dar início à atividade física, muitas pessoas tentam colocar como motivação vendo alguém que publicou recentemente na rede social, ou um vídeo, algo do tipo. É legal, é bom você começar uma atividade com esse tipo de gatilho. Mas antes de você iniciar uma atividade física com o objetivo de você perder ou ganhar, é importante que você trabalhe sua mente. Que você foque no seu objetivo, crie um método que você muitas vezes vai ter que abrir mão do que a vida te oferece, para que você mantenha uma certa disciplina, um controle emocional, para não fazer um trabalho diário, semanal, para quando chegar no final de semana, você fazer, até desculpa a palavra, a cagada, que é a questão de alimentos ricos em gordura, bebida, principalmente a questão do álcool, porque é um fator que ocorre muito a questão do catabolismo. Então, tem gente que passa a semana trabalhando, fazendo uma atividade física, e no final do mês, na semana, a famosa sexta-feira, acaba extrapolando na bebida. Que vantagem você vai ter nisso aí? Nada. Tudo que você construiu durante a semana, você vai perder em um dia. Você não se alimenta bem, ingere muito álcool no seu organismo, seu corpo fica intoxicado, e você não consegue simplesmente ter um bom resultado.
Então, antes de você começar a fazer uma atividade física, dar início a uma mudança na sua vida, você tem que trabalhar a sua mente. Isso hoje é fundamental. Eu digo por experiência própria, porque muitas vezes eu tentei perder peso, tentei fazer dietas mirabolantes, radicais. Realmente eu emagrecia, mas voltava tudo em Chegou a passar mal? Várias vezes. Até o dia, eu não sou exemplo para ninguém, mas pelo menos eu mudei, digamos assim, a minha alimentação, mas principalmente, é o que você está falando, a mente. Eu decidi que eu queria mudar de vida. Como eu falo, como você decidiu, você deu um gatilho na sua vida, porque alguma coisa fez com que você parasse para pensar, eu preciso mudar. Muitas vezes é mais questão de estética. Tem gente que tenta buscar as atividades físicas, buscar um corpo perfeito, e, enfim, é um legging. Por questão de saúde, outros, porque eu quero pegar mulher, porque eu quero fazer isso, porque eu quero competir, enfim. Mas muitas pessoas da área nossa, que é educação física, que recebe esse impacto de mudança, passam para a gente falando que o motivo de entrar na academia, buscar, é mais para a questão da saúde. Porque meu médico fez um exame recentemente, meu triglicerídeo está alto, eu estou pré-diabético. Então, tipo assim, você começa a dar início a uma atividade física quando você percebe que alguma coisa está começando errado na sua vida. Eu, desde criança, não me entendo, mas desde criança mesmo, eu sempre gostei de praticar atividade recreativa, brincar, correr, enfim, passava o dia nessa jornada, tanto na escola como na rua. E hoje eu não vejo isso. Dificilmente eu vejo hoje as criançadas brincando na rua, como a gente brincava. Com celularzinho na mão, né? Essa prisão. Mais comum, né? Exatamente. Então, hoje em dia, a gente não vejo mais essa criançada. Não vejo mais a criança brincando na rua de peão ou bila. Se tem, está sumindo. Está indo embora. Literalmente. Mas a gente hoje vê mais as crianças dependendo da questão da rede social. Com certeza. Então, assim, chega a atrapalhar. É bom? Mas atrapalha quando ele passa a dominar boa parte da sua vida. Sim. Então, muitas vezes a criança deixa de fazer uma atividade, deixa de fazer alguma coisa, pelo fato que quer em casa, jogando online, mexendo no celular. Hoje em dia, os pais delegam muito aos aparelhos eletrônicos os cuidados dos filhos, né? E a gente vê isso desde cedo. Desde cedo. O menininho começa a chorar com 5, 6 meses, a Entrega mãe já bota ali, bota o celularzinho para entreter as crianças. E começa muito cedo. Então, vai crescer uma criança dependente dessa ferramenta que hoje é viciante. De coisas eletrônicas. Exatamente. E muitas vezes, como você falou, entrega um produto, eu vou deixar esse celular aqui porque eu tenho uma roupa para lavar, tenho um almoço para fazer, tem alguma coisa, então vou deixar o celular aquele que ele vai se entreter. Então, tipo assim, muitas vezes é como se fosse uma babá para a mãe ou para os pais que entregam o celular para a criança se depender. Infelizmente, não é que a gente tenta tirar isso das crianças, mas tem que ter um controle. Tentar usar as crianças para botar... Tem tantas atividades físicas aqui em Oroz, essas escolinhas que a gente vê no CSU. Vamos para o rio, vamos para os açudes. Coloca as crianças. Para as praças Para também. as praças. Deixa a criança criar a imunidade com outras, transpassar uma para outra. Vamos para o tuninho, vamos para a correntezinha, vamos pular das pedras, pedra do super-homem, né? Que a gente pulava demais. Brincar de bola na rua, levar topada. Hoje é raro a gente ver isso hoje. Pois é. Então, o que está acontecendo? Como as crianças hoje estão se tornando sedentárias, existe pesquisa, não é o que estou falando, é porque eu gosto de estudar artigo científico. Então, a tendência dos jovens até 2043, 1/3 da população do mundo vai estar sobrepeso, vai estar obeso. Olha, mandar um abração aqui. Sobrepeso ou obeso? Deixa eu só mandar alô pro pessoal aqui, ó. A Laurinda Silva, Flávio Silva está com a gente aqui. Minha madrinha. Rapaz, Célia Gomes.
Eva Lima também está com a gente, o Antônio Rodrigues também, Paulinha Rodrigues também está com a gente, um abraço para todo mundo. Gente, quem quiser fazer pergunta, interagir, o programa é de vocês, tá bom? Podem interagir. O Áquila falando aqui, eu me lembro muito bem um motivo que me levou a maneirar um pouco com a boca, né, e começar a fazer atividade física. É um mal que assola hoje boa parte da população. E aqui na nossa cidade, na nossa região, não é diferente. É a doença silenciosa do século, na minha opinião, que é a diabetes. Wênia, o que fazer em estando hoje com diabetes? Eu enfrento muito isso no meu dia a dia. Eu sou diabética. A minha mãe também é diabética. Hoje ela já está usando a insulina. E eu digo, mãe, a senhora tem que trocar o que lhe faz mal pelo que faz bem. Não precisa passar fome, mas tem que começar a mudar a alimentação. Aí eu digo assim, comece tirando o arroz. Ela diz, e o que é que eu vou comer se não tiver arroz? O que um diabético tem que fazer no seu dia a dia para começar aos poucos se libertar do açúcar que é tão prejudicial para a saúde do diabético? Assim, o açúcar em si, o açúcar de mesa, ele tem que ser realmente retirado da alimentação dessa pessoa que tem diabetes. Outro ponto, acrescentar mais frutas nas refeições, pode ser café da manhã, pode ser almoço, lanche da tarde. De preferência, as frutas que não estejam muito maduras, porque quanto mais madura a fruta, o maior teor de frutose, deixando ela em si mais doce. E o índice glicêmico também é maior. Vai aumentar. Quanto vai mais aumentar. Doce, né? Quanto mais madura, mais vai aumentar a diabetes. Vai, o índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É a velocidade que aquele açúcar chega no seu sangue. Se ele chega muito rápido, o pâncreas vai ter que liberar a insulina muito rápido. E para quem é diabetes, que não está conseguindo mais produzir insulina, já fica complicado, né? Certeza. Então, assim, não precisa excluir, como é que fala, extremamente todos os alimentos. Não, a gente tem que evitar alguns e equilibrar outros, como o arroz. Não precisa necessariamente sua mãe retirar o arroz. Porém, como é que eu faço para deixar esse arroz melhor para mim, que tenho diabetes? Eu posso acrescentar uma cenoura, posso acrescentar um milho verde, para deixar aquele arroz com teor maior de fibras e diminuir meu índice glicêmico daquele arroz. Posso colocar uma ervilha, um brócolis. Tudo é questão de preparo, certo, Josenberg? É também evitar refrigerantes, produtos industrializados em si. É bom o diabético evitar. Por quê? Eles vêm com muitos açúcares adicionados, vêm com um teor de gordura saturada, às vezes muito alto, e isso não é bom para aquela pessoa que tem diabetes. O ideal mesmo é que quanto mais natural for a refeição daquela pessoa, melhor para a saúde dela e melhor para o controle do diabetes. Já que vocês trouxeram aqui o exemplo aqui de frutas, o que é saudável aqui para se comer, não é toda fruta que é bacana para quem tem diabetes, né? A gente tem que ter cuidado, um pouco de cuidado com as frutas que a gente vai ingerir no nosso dia a dia, porque nem todas são bem legais. Agora, um exemplo que todo diabético tem medo de comer, melancia. Mas como é que eu posso comer essa melancia? Eu posso pegar uma colher de sopa de linhaça, colocar por cima. Posso pegar uma colher de sobremesa de chia, colocar por cima, porque já vai aumentar o meu teor de fibras dessa refeição e também reduzir o meu índice glicêmico. Aí eu posso comer sem medo a minha melancia. Porém, eu tenho que controlar a quantidade da melancia que eu vou comer. Não é você pegar aquela
talhada de melancia e comer todinha, não. Tem que ser uma porçãozinha pequena. O problema é o excesso. O problema é o excesso. Porque tem gente, José Berri, que, como ela estava falando, por exemplo, você é diabético, né? E são 2 fatores para você ter diabetes. Ou a questão da obesidade, ou a questão genética. Certo? Como ela falou antes, na questão da insulina ser produzida no pâncreas várias vezes, você consome o carboidrato. Nós temos 2 tipos de carboidrato, certo? Os simples e os complexos. Só, José Berri, que quando as pessoas vão fazer uma refeição, o que elas fazem? Colocam o arroz, que é carboidrato, colocam o feijão, colocam o macarrão, cuscuz, banana, que não sei para que banana na hora da refeição. Tem gente que é viciada. É porque banana aqui na nossa região é cultural. É cultural. Então você está fazendo o quê? Você está jogando uma quantidade extrema de carboidrato. Quando esses carboidratos são quebrados através das enzimas que entram na sua corrente sanguínea, o seu pâncreas fica todo o tempo jogando insulina para quê? Diretamente no fígado. Esses carboidratos eles vão ser utilizados na questão da glicose e na questão do glicogênio muscular. Então, quando você consome muito carboidrato, você tem um alto índice de glicemia, fazendo com que você muitas vezes tenha até dificuldade de dormir à noite, porque você está muito ligado, você consumiu muito carboidrato durante o dia. Então, escolha um carboidrato na sua refeição, um arroz, um feijãozinho e as suas proteínas. Não é necessariamente você ficar enchendo o seu prato, botando arroz, feijão, macarrão, batata doce, batata inglesa, e vai tacando carboidrato na sua refeição. Nem precisa repetir. Não, porque o carboidrato é a nossa fonte de energia, entendeu? Você não pode fazer um load carb para dizer, eu vou zerar o carboidrato. Se você zerar o carboidrato, você tem uma taxa baixa de metabolismo, você pode passar mal. Certo. O carboidrato é o principal da nossa refeição. Antigamente, quando eu estava sobrepeso, eu tinha uma dificuldade grande para dormir. Mas era o excesso de comida que eu tinha à noite, principalmente. Eu tinha uma mania, eu até falei para vocês... Não, você chegou a falar que comia quase um pacote de bolacha. Maria era. Eu vou, pela primeira vez, vou dizer aqui para todo mundo da internet, o que é que eu fazia? Eu almoçava, terminava o almoço, eu repetia, dependendo do que fosse, eu repetia de novo. Quando terminava, eu disse, eu quero tirar o gosto da comida. Aí, o que é que eu fazia? Tome doce. Eu tinha... Não, doce ainda era depois. Eu tinha ainda um pequeno detalhe. Eu tinha uma mania que, imaginem só por que eu cheguei a 160 quilos. Eu tinha uma bacia, tenho a minha bacia, né? Aí colocava na bacia meio pacote de bolacha Fortaleza, botava café, botava leite em pó e manteiga e fazia aquele sarapaté e comia. Depois do almoço. Depois do almoço, que era para tirar o gosto do almoço. Aí eu fazia isso tanto no almoço como na janta. Terminava de jantar para tirar o gosto, eu fazia a mesma coisa. Então, assim, vocês imaginam aí o tanto de excesso de carboidrato que eu tinha. E de gordura. E gordura. Não foi à toa que eu cheguei a 160 quilos, não. Pois é. E como você tem um histórico de diabetes, foi apenas um belo de um gatilho para você chegar onde você não queria chegar. A minha diabetes, no normal, acho que foi o gatilho principal, né? Principalmente foi os problemas de saúde que eu estava tendo e eu cheguei ao meu limite de problema de saúde. Eu tive que decidir se eu queria continuar do jeito que estava e ficar perto. Vou logo ser bem honesto, ficar lá perto da porta do cemitério, porque eu estava numa situação muito difícil. Um pé na cova. Um pé na cova, literalmente. Né? E um médico, eu não me lembro o nome desse médico que eu fui me consultar na época da doença, aí, que a gente ficou um pouco restrito. Ele chegou para mim, ele olhou para mim e disse assim, você vai ter que decidir continuar fazendo de tudo de errado, sem cuidar da tua saúde e não ver sua família crescer, ou seus netos vai criar vergonha. Ele disse, ele vai criar vergonha e vai fazer o que é correto para melhorar a sua situação. Eu saí do hospital e disse, rapaz, esse cabo é doido. Aí depois que eu não cheguei em casa, fui pensar, pensa num doido que tem razão. Os loucos são os melhores, né? Aí assim, eu passei a agradecer, ainda hoje está aqui,
para todo mundo dizendo, eu agradeço esse louco que eu encontrei, que me jogou a realidade na cara, foi esse gatilho que me fez acordar e de 2 anos e meio para cá, começar a praticar exercício, mas principalmente controlar a alimentação. Não, e tem um ponto também que eu queria te falar. Tu falou que não é exemplo para ninguém. Você não poderia ser antigamente, mas hoje você já se tornou um exemplo para várias pessoas. Porque a partir daquilo você escolheu se cuidar, escolheu melhorar. E como eu trabalho no hospital daqui, eu vejo muitos e muitas pessoas não aceitarem a condição, não se cuidam, não estão nem aí, chegam lá direto passando mal, né? Então, o que é que essas pessoas estão precisando? Estão precisando cair a ficha que a vida é aquela ali, então ela tem que cuidar do seu corpo. E tem que buscar também o atendimento psicológico. Como eu falei. É a essencial. baixa estima faz com que a gente negligencie a nossa saúde. O que as pessoas se preocupam muito, José Berg, é a questão da balança. Concordo. Tem gente que tem muito medo de ir para a balança porque sabe que está perdendo ou está ganhando. Gente, é o seguinte, quando você começa a fazer uma atividade física, começa a dar início de verdade a uma atividade, depois eu vou até explicar para vocês algumas coisas sobre a questão do cardio, alguns exercícios, principalmente para quem está começando a iniciar. Mas, assim, deixa a balança de lado. A balança é apenas um fator ali que você vai acompanhar algo nem tanto. Porque tem gente que está ganhando e perdendo e fica dizendo, eu estou na mesma mermice, o que está acontecendo? Não, deixa a balança um pouco de lado e tenta ver aquelas roupas que não cabia, aquela calça que não entrava mais. Circunferência da cintura. Tenta ver aquela camisa. Essa camisa, porque tem gente que acha que na balança, eu não saio desse peso. O que está acontecendo? Estou fazendo dieta, estou comendo direitinho, estou treinando, mas eu não consigo baixar o peso. O que está acontecendo? Calma. Esqueça um pouco a balança. É um processo. Lento. É porque assim, eu costumo até falar até para os meus amigos. É mais fácil você perder do que você ganhar. Para construir, José Berg, é muita dificuldade. É anos para você construir uma massa muscular, para você chegar a um nível em que você deseja. Lógico que a gente tem que ter um esforço todos os dias, aquele velho 1%, treinando todos os dias para chegar ao seu objetivo. Mas tem muita gente que acaba se desmotivando porque não está conseguindo ter um resultado. Mas espera aí, o que é que está acontecendo? Por que eu não estou chegando ao meu peso? Por que eu não estou baixando? Será que eu não estou conseguindo ver uma diferença? Mas muitas vezes, quando você começa a fazer uma atividade física, que passa muito tempo treinando, praticando, as pessoas de fora começam a perceber, são as referências de fora. Nossa, você está mais magro, você está com grosso um pouco as pernas, os braços, o que você está malhando, está fazendo o quê? Então, tipo assim, aumenta a autoestima da pessoa, entendeu? Sem sombra de dúvidas. Nossa, cara, que bom. Por quê? Porque é um trabalho esforçado que você está fazendo e que às vezes é gratificante você ser reconhecido pelo esforço que você está fazendo todos os dias. Assim, então, quando você está numa perca de peso, eu costumo até falar, ninguém passa fome. Esse negócio de ficar... Tem uma galera que faz jejum intermitente. Cara, para que isso? Não precisa disso. Você ficar 12, 14 horas sem comer. Quando você não come, seu corpo ele reconhece que você não está gastando. Se não está gastando, o que ele faz? Diminui a frequência ali, o metabolismo baixa. As enzimas já não trabalham mais como antes. Todo tempo a gente está catabolizando e anabolizando. Todo tempo. Então, quando o corpo reconhece que você não está se esforçando para produzir energia suficiente, as células estão vendo que você não está se alimentando, as enzimas elas não vão buscar diretamente
no seu tecido adiposo localizado. Ela vai tentar diminuir o máximo possível para tentar manter você vivo. Metabolismo baixo, tudo fica retardado. Você não consegue perder peso suficiente, porque você botou na cabeça que para perder peso tem que passar fome. Não existe isso. É por isso que existe a nutrição. É importante você procurar um nutricionista, porque ele vai fazer um plano alimentar para você seguir aquele processo diário. E de acordo com as suas necessidades. Porque cada indivíduo tem uma necessidade diferente do outro. Ainda tem gente que diz assim, mas o plano de fulano vai servir para mim também. Não, gente. De jeito nenhum. Não existe. Não serve. Procura um nutricionista, faça uma avaliação, segue o plano. Garanto que você não vai passar fome. E tem gente aqui de manhã, não vou merendar, vou ficar de jejum, só vou almoçar meio-dia. Quando é meio-dia, faz um prato de pedreiro. Você acaba de comer. Durante muitos anos, eu não merendei. Eu não me alimentava pela manhã. O principal. Perdi o costume. E era o principal. Hoje, com, digamos assim, a minha reeducação alimentar, hoje eu chego da academia, já faço meu café da manhã, que durante agora muitos anos, eu acho que durante 20 anos da minha vida eu não fiz lanche. Por quê? Eu passava a manhã sem comer, na hora do almoço eu descontava. E era com vontade, era por experiência própria. Aquela serra... Não teve nenhum problema gástrico, não? Não, nunca tive. Nunca? Nunca tive. Agora, sorte. Comia muito bem. Aí, ainda tinha a merenda da tarde, tinha a janta, a rejanta e a merenda. Tem uma rejanta. É uma rejanta, né? Porque a gente repete, né? Fiz muito isso. O que você falou aqui também, a gente, com o tempo, a gente praticando exercício, passando a se alimentar um pouco melhor, né? A balança fica no segundo plano. Hoje eu me guio pelas roupas que eu vestia. Hoje você vê os jovens, eu passo na rua, Joséberg, faço uma pequena anamnese na rua, só para ver como é que está. Porque isso já é da minha rotina. Desde criança eu tenho esse foco nas atividades. Então, quando eu ingressei na questão da educação física e me apaixonei mais ainda, enfim, é minha vida, praticamente, a educação física. Passei um tempo parado, relaxei por causa da pandemia, mas isso me deixou um pouco mais ansioso. Eu ficava muito ansioso, querer fazer uma atividade, mas, infelizmente, por causa da pandemia, a gente dá aquela fechada. Relaxando muito. Acabei comendo coisas que eu não gostava de comer. Então, assim, quando eu percebi que eu estava tendo uma quantidade, estava passando o meu peso permitido, então eu olhei e simplesmente disse, não, está na hora de mudar. Então, tipo assim, antes, eu não mudei de um dia para o outro. Então, tipo assim, não foi, eu vou para a academia. Não é assim. É como eu falei antes. Primeiro você tem que... Foi uma mudança gradual, né? Exatamente. Você tem que se conhecer, tentar pensar qual é o meu objetivo, o que é que eu quero fazer, isso. E enfim. Com muito foco. Pense numa pessoa focada. Gente, eu acordo 4 da manhã. Muito difícil. Pois é. Nós acordamos. É muito difícil. Acordamos, né? Nós somos uma turma da madrugada. Eu ia até mandar a turma da madrugada não pode faltar. Um alô para Newton Júnior, doutor Newton Júnior, Fernando, Simon, Simão. Aquele abraço, beleza? Então, tipo assim, o meu corpo está acostumado hoje nessa rotina. Mas por que eu preciso acordar 4 horas da manhã? Não, gente, é o seguinte, eu treino de manhã porque eu trabalho, eu passo o dia trabalhando. Eu trabalho numa empresa de internet, então, tipo assim, eu não tenho tempo livre. E à noite, quando chego em casa, que eu estou muito cansado devido à carga do trabalho, eu preciso descansar um pouco. Até porque a vida não é somente atividade física e trabalho. Tem até um projeto que vai sair agora, que o Brasil provavelmente vai ser implantado agora em novembro. A carga de trabalho vai ser até quinta-feira, tá sabendo? Não. Vai até quinta-feira. Algumas empresas vão solicitar, aderir essa questão. Então, você vai trabalhar de segunda a quinta, aí sexta, sábado e domingo vai ser feriado. É final de semana. Folga. Então, você vai trabalhar com esses 4 dias como se fosse 100%, sem afetar a questão do salário. Mas você tem que fazer a questão da produção. Então, assim, tem a questão do descanso. É bom, porque hoje em dia, muita gente, como eu morei em São Paulo, as pessoas acordavam 3 da manhã para chegar em casa às 11 horas. Então, nesse percurso de trabalho, nesse desfoque, eu vou ali comer um salgado,
eu vou ali comer uma coxinha. Que lá em São Paulo, a alimentação deles do café da manhã é o pão com margarina e café. Que é tão tradicional aqui pra gente também, né? Exatamente. Aí já não tem o lanche um período de manhã, 9 horas, 10 horas, aí vão almoçar. Geralmente o almoço, desde lá, é arroz, o feijão. Tem gente que nem come feijão, já vi muitos. E com muita questão de gordura. E tem gente que substitui os nossos alimentos tradicionais por uma questão de um salgado, um sanduíche. É por isso que lá nos Estados Unidos está em primeiro lugar como índice de pessoas obesas. Tem até um canal não, tem um programa que eu gosto de assistir muito, que é Pesos Mortais. Quilos Mortais. Quilos Mortais. E você vê que a maioria das pessoas são dos Estados Unidos, porque são pessoas obesas. Então, nós temos os Estados Unidos, campeão mundial de pessoas obesas, nós temos a China e nós temos a Índia. Então, são esses 3 países. Aí o Brasil também está. Só que o índice de porcentagem de pessoas obesas no Brasil é 4,7%. Quer dizer, está subindo, passou da média. Por quê? Porque tem gente muito obesa. Dê uma volta na rua aqui, você vê as pessoas trabalhando na moto com aquele buchinho, aquele famoso buchinho de cerveja. Cara, aquilo ali, você não tem noção da pancada que você está dando no seu coração diariamente. Você não percebe, você não está nem aí. Mas você está afetando seus órgãos, você está afetando sua vida amorosa, porque quando você está num nível muito alto de gordura, você não produz testosterona o suficiente. Entendeu? E assim, essa prática, né, é muito comum com a juventude, né? O pessoal, eu sou novo, depois eu vou. Aí, sabe o que eu vejo muito? É aquela velha desculpa. Eu digo, macho, tem que praticar um pouquinho de exercício, sair um pouquinho daquela rotina da preguiça, do vou amanhã, mais tarde eu começo, depois eu vou iniciar. Você prestou atenção, vocês prestam atenção que sempre tem uma desculpa para nunca começar? Não, hoje em dia, como a gente tem uma vida bem globalizada, hoje todo mundo tem condição de comprar o que quer. Comer a carne que quer, qual alimento que quer, qual fruta que quer. Enfim, consumir o que quer. Então, a globalização ela ajudou na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo as pessoas não sabem trabalhar em cima disso aí. Por quê? Final de semana, eu vou ali no botecozinho tomar uma cerveja, toma gordura, toma isso, toma aquilo, enfim, pastel gorduroso, aquele fim. Não somente nas ruas, mas chega em casa, acaba levando comida, levando para as famílias, acostumando a vida das pessoas, o ambiente, contaminando o ambiente ali, entendeu? Então, as pessoas acham que, pelo fato que a gente ter essa vantagem de consumir alimentos, hoje bem, porque hoje todo mundo tem a condiçãozinha. Então, criam, assim, relaxa, como você falou, relaxou. Então, final de semana eu vou comer, beber e fumar. A gente vê hoje os jovens, a maioria, fumando. Até pelo fato das pessoas beber hoje, fez os jovens ficar mais sedentários. Certeza. Então, tipo assim, a gente mal vê hoje as pessoas praticando atividade, indo para uma academia. Não necessariamente, gente, para você perder peso, precisa ir para a academia, não. Certeza. Tem tanto esporte que você pode se identificar. A gente está vendo aí o Juninho dando aula no beach tênis. Antes o Juninho já dava aula no tênis. A gente vê futebol, vôlei. Exatamente. A gente vê a galera, muitas pessoas aderir à questão do ciclismo. E tem um basquete. Natação, que a gente tem aqui um polo aquático bem convidativo, que a gente praticamente não vê ninguém praticando, né? A natação aqui na cidade. Pois é. Então, tipo assim, as pessoas... O esporte está bem, mas ao mesmo tempo não está bem, porque a gente precisava mais de pessoas praticando as atividades, entendeu? Aquilo a pessoa tem vontade de começar a fazer exercício. Quantas vezes eu devo fazer exercício por semana? Vai depender do seu objetivo, José Beck. Por exemplo, um jovem que entrou na academia, que ele quer buscar tem um corpo legal que eles chamam shape, né? Chama shape. O shape. Meteu shape. Meteu shape. Camaromba. Então, tipo assim, o mais adequado, o mínimo, o básico mesmo.
Para quem está começando a iniciar, até 3 vezes por semana está ótimo, entendeu? Então, tipo, você pode fazer uma divisão de treino. 3 vezes na semana não tem nenhum problema você fazer esse ciclo. A partir de 3 vezes, você já não é mais um praticante, você é considerado como um atleta. Por quê? Porque você está indo todos os dias praticando atividade física. Chega na atividade, o que muitas vezes perguntam, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu objetivo? Eu quero... Coisa que acontece naturalmente os homens, é trabalhar a parte superior e as mulheres mais a parte inferior, certo? Então... Eu sou uma exceção. Pois é. Então, não tipo gosto assim, de trabalhar a parte inferior. eu vou até falar para a galera, quem estiver assistindo e vendo isso aí, falar assim, mas eu gosto de fugir no treino de perna. Gente, não fuja no treino de perna, porque o treino de perna é o principal. É o principal. Pois sua perna, ela tem vários músculos para você trabalhar ali, certo? Então, quando você tem um desgaste muscular, principalmente no treino de perna, você está produzindo um hormônio natural que o seu corpo, fisiologicamente, está produzindo, que é a questão do GH. Tendo um nível de testosterona alto, você aumenta a sua massa muscular. Então, não corra do treino de perna. Treine perna. Perna não pode faltar na vida de quem está começando a fazer uma atividade. Até porque as pernas são nossa estrutura, né? Para sustentar nosso Exatamente. tronco. As mulheres, elas têm essa tendência de trabalhar perna 3 vezes na semana. Isso não existe. Você tem que ter um descanso. É comprovado. Não é coisa que eu estou criando. São artigos. Até, no mínimo, 72 horas de descanso de um trabalho de quadríceps para um trabalho posterior ou da questão do glúteo. Então, esse treino que você faz de segunda, quarta e sexta, você simplesmente está acabando com a sua estrutura. Nem vai para frente, nem para trás. Certeza. Wênia, tem outra dúvida que é muito recorrente. Hidratação na nutrição. Qual a importância do consumo de água numa nutrição eficaz? Quantos litros de água eu tenho que tomar por dia para melhorar no meu processo de perca de peso? Bom, aqui na nossa região a gente deve consumir bastante água, Muita. porque esses dias o calor é grande. Bom, quase, né? A importância da hidratação é que ela ajuda na lubrificação das nossas articulações, nosso processo digestivo também, ajuda no controle da nossa pressão arterial, ajuda também no controle das pessoas que são diabéticas, porque a água ela ajuda na eliminação da glicose pela urina, ajuda principalmente na hidratação, porque nós vivemos num período bastante quente. Esse período, para a gente, a hidratação é muito importante. Para prevenção de doenças renais, o que a gente vê hoje em dia de gente chegando com problemas renais, principalmente cálculo renal, porque não bebe água. Olha, é enorme, enorme. E idosos, principalmente. Idoso não gosta de beber água. Idoso não gosta de beber água. Parece que todo idoso tem pavor de água. Aproveitar e mandar um abração aqui para um dos membros da turma da madrugada. Doutor Newton Júnior chegou por aqui. Seja bem-vindo, doutor Newton Júnior. Que hora é? Deixa eu ver. Ixi, era 8 horas, era para estar trabalhando, né? Mas ele falou, disse, eu vou prestigiar o podcast de vocês lá. Então, ele terminou mais cedo para poder estar nos assistindo. Certeza. Pois é, idoso não gosta de tomar água. Não. Aí, às vezes, eu ainda dou uma sugestãozinha assim, porque tem idoso que já chega lá acamado e tudo. Aí, para o filho, a filha ou o cuidador, coloca umas rodelinhas de limão, um pouquinho de hortelã, fala que é um suco. Quem sabe, assim, ele se interessa para tomar, mas são extremamente resistentes. Não gostam de tomar água. Você falou aqui... Constipação também. Tu sabia é que muito importante na China... para evitar a constipação. Sabia que na China eles fazem alguns tratamentos só com água no corpo? Só com água. Muitas vezes as pessoas acham que é até algo efeito placebo, mas não é. Tem um estudo, eu não vou pesquisar, mas eu já vi um relatório falando sobre isso, que alguns chineses eles fazem tratamento até de câncer só com água. Só água. E tem gente que não bebe água. Água é vida. Água é vida. Não é fácil você se acostumar... Não existe vida sem água. Não é fácil você se acostumar a consumir muita água por dia. Digo por experiência própria. Eu bebia água
mas não bebia o suficiente. E assim, depois que eu passei a beber mais de 2 litros de água por dia, foi que eu comecei a ter uma diferença. Sim, tu perguntou a quantidade, né? A quantidade também. A quantidade. Ah, O ideal. o ideal. Assim, pode variar de 2, 2,5 a 3. Vai depender da necessidade da pessoa. Normalmente, a gente faz a multiplicação pelo peso da pessoa. Pega 35 vezes o peso. Aí, no meu caso, vai dar 2.800, 2.500, por aí. Vai variar de acordo com o meu peso. Eu multiplico 35 ml de água pelo meu peso. Aí vai dar o ideal que eu preciso tomar, que eu preciso ingerir de água. Tá bebendo água, José Berg? Bastante. Tem que beber. Bastante água. Quando eu enjoo um pouquinho, eu coloco um limãozinho, né? Coloco gengibre também na água. Gengibre é muito bom. Gengibre. O gengibre, ele é Mas um termogênico tu natural. é diabético, mas tu não é hipertenso, não, né? Não, sou não. Aham. Sou não. Pois é. Agora, Porque eu sabe já por que ia que lhe dizer, não, pois já que você é hipertenso, não tem coloque que- mais gengibre. Gengibre, né? Agora, desses dias eu coloquei, foi aquela fruta que é amarga, meu Deus do céu, tamarindo. Ah, A água de tamarindo também. é muito bom. É gostosa. É gostosa. E é bom para a saúde intestinal também. Pois é. E para quem tem diabetes também é muito bom também, né? Muita gente não gosta do amargo, mas eu me acostumei. Eu me amo, acostumei. eu amo tamarindo. Frutas azedas. Eu gosto A gente muito. tem Foi quando eu assisti os seus podcasts, assistindo ainda, eu via muito os docinhos, né? Então eu falei disse, Wayne, vamos fazer uma coisa diferente, vamos levar frutas. Levar fruta, né? Para diferenciar. Para representar. A gente tem aqui maçã, nós temos ela cortou aqui uma melancia, banana e uva. E, por que pareça, José Berg, a uva é um dos melhores alimentos. Quem pode explicar bem isso aí é a Wayne, mas ele está no topo. Para quem quer ganhar de massa, entendeu? A uva é muito bom. E para a saúde do homem também diz que é muito bom, né? É, porque assim, a uva ela tem componentes fitoquímicos que ela é anti-inflamatória, esses componentes fitoquímicos. Então, ajuda na prevenção e tratamento de problemas de próstata, problemas cardíacos, né? Então, se possível, troquem a Coca-Cola por um suquinho integral de uva, ou então uma uvinha natural. Ela discute comigo porque às vezes eu gosto de consumir muita Coca Zero. E a Coca Zero, para quem está almoçando, quer fazer uma refeição, é muito bom. Mas se for para substituir a Coca, um suco de uva seria o mais adequado. É porque é assim, eu discuto muito com ele porque o foco dele é caloria. O foco dele é caloria. Não, porque tantos alimentos têm tantas calorias. Quanto é que isso aqui tem calorias? Eu sei lá, menina, tu acha que eu vou saber todos os alimentos, as calorias decoradas? Não tem condições, não. E para quem tem diabetes, pode consumir uva? Pode, só que tem que ser em pequenas quantidades. Nada o diabético pode consumir exageradamente. Certo? Mas a sua alimentação, José Berg, você está passando por um nutricionista também, que é a questão dos alimentos. Então, tipo assim, você não pode, infelizmente, abrir mão de muitas coisas na sua vida pelo fato que você está com diabetes, entendeu? Mas porque muitas vezes você acaba ficando desmotivado. Tudo é questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio. Você não pode simplesmente, eu vou me restringir disso aqui. Não. Não faça isso, não. Ao contrário, em vez de você ajudar, é piorar. Nos últimos tempos, eu tenho tido uma variação muito grande no meu índice glicêmico. Às vezes está lá em cima, outras vezes lá embaixo. Então, por exemplo, vez por outra, eu sempre uso a uva para aumentar um pouco a minha glicemia. É porque, assim, varia também de pessoa para pessoa, né? Nenhum organismo é igual. Certeza. O que a uva reage em mim, causa em mim, pode não causar em você. Por isso que há necessidade de um acompanhamento com um profissional. Eu gosto muito da uva seca, né? Como é o nome? Uva passa. Uva passa. Essa aqui a concentração dela de açúcar
A gente fala assim, açúcar, porque é para todo mundo entender. É. A concentração de carboidrato dela é maior, É bem porque maior. porque é retirada a água, ela é desidratada. Então, a concentração de carboidrato mais fica intensa. maior. Como são alimentos de nível de frutose, é bom quando você terminar de almoçar, você pode comer umas uvazinhas para saciar aquela vontade. Porque tem gente que quando termina de almoçar, corre pro doce. Tem essas doces. Então, tipo assim, você almoçou, assim, você faz o processo de alimentação direitinho. De manhã você merenda, tem o lanche de 9 horas e a questão do almoço. Quando você chega no almoço, que você termina de almoçar, muitas pessoas têm essa tendência de correr pro doce. Dá aquela sensação, aquela vontade de, eu preciso comer um doce, preciso comer um doce. Por quê? Se você não faz um controle da sua alimentação, seu cérebro está precisando de glicose. Certeza. Então ele pensa o seguinte, eu preciso de glicose, manda glicose, manda glicose, manda glicose. E você taca um doce. Aí você taca no doce e dá um pico de insulina. E eu sou viciado em doce. Termino o almoço, a primeira coisa que me vem logo em seguida, comer doce. Pois é. Porque daqui que as enzimas quebram a questão dos carboidratos, para esse carboidrato ainda entrar em processo na corrente sanguínea até ir para o seu cérebro vai exigir. Certeza. Entendeu? Ele vai exigir que você coma Agora, alguma coisa para ele se manter. Porque se ele não manter, ele vai lhe estressar e você fica... Tem alguns truquezinhos que eu passei a utilizar para, digamos assim, fugir um pouco do doce. Termino o almoço, vou logo escovar os dentes. É. Que aquela vontade de comer o doce, Passa. ela passa. É incrível. Isso não funciona. Tenta para tu ver. Comigo funcionou. É igualzinho, por exemplo, tem hora que a gente está um pouco... Tem dia que a gente está um pouco mais ansioso do que o normal. É. Eu já sou ansioso por natureza. É a doença do século. Né? Eu sou ansioso por natureza já. Estressado por vida. Aí a gente acaba descontando na comida. E desconta mesmo na comida. Tem hora que eu só quero estar mastigando. Eu encontrei, nessa minha caminhada, né, de reeducação alimentar, coco. Coco. Quando dá vontade de mastigar, eu sempre tenho. Inclusive, mandar um abração ao pessoal do Cocoróis. Simão, Cocoróis. Eu compro toda semana o coco seco do Cocorós. O que é que eu faço? Coloco no congelador, quebro. Quebra em pedacinhos. Né? Quebra em pedacinho. Deixo na geladeira. Quando dá aquela fome, agora eu gosto dele congelado, deixo ele no congelador. Aí quando dá aquela fome, aquela vontade de mastigar, eu vou lá e pego coco. O coco maduro. Coco maduro, né? É delicioso. Não dá pra quebrar. É bom. E esquece. Você esquece do doce. Esses dias também eu aprendi E o é bom também tamarindo. para quem é diabético. Por exemplo, o tamarindo. Essa semana eu encontrei Só tamarindo. tem que ter cuidado no excesso de consumo. Tem que também, ter. porque o coco é riquíssimo em gordura. Exato. E a gente acaba comendo muito. Pois é. Então, o correto é você... Antigamente, eu fazia isso. Eu colocava num saquinho separado as quantidades. Nos tempos para cá, deixa um pouquinho mais de fazer, mas a gente sempre faz isso. Fazendo Separar a quantidade, que é muito interessante. Aí eu vi também que o maracujá também é muito bom. Maracujá. Quando você está com muita vontade de comer doce, você vai lá e come a polpa do maracujá. Um pouquinho. O abacaxi também é bom. Abacaxi também é interessante. Ele até ajuda no processo digestivo, acelera um pouco. Depois do almoço, é muito bacana. Eu comi durante muito tempo o abacaxi. Eu não sabia. Abacaxi, mamão. Eu não sabia escolher abacaxi. Até hoje, dificilmente eu consigo encontrar uma fruta saudável. Aí a Wayne disse assim, para você saber se o abacaxi tá bom, você tira um pouco ali do talo, né? A folha. A folhazinha. Do meio. Se você sair com facilidade, significa que o abacaxi tá maduro, não tá bom para dar aquela cortada. Corta o abacaxi, deixa lá na geladeira. Depois da refeição, você pode consumir uma fatia de abacaxi para diminuir um pouco a vontade do doce. Até porque é um índice glicêmico baixo, mas pelo menos vai dar uma bugada no cérebro. Aí você vai... Você tem que encontrar aquelas formas de enganar seu cérebro. Porque... é difícil. Pense mas é possível. num órgão chato, mas, enfim, é muito difícil. Porque o cérebro, realmente, ele é muito preguiçoso.
Eu costumo até falar assim, que o único órgão mais preguiçoso do corpo humano é o cérebro. Porque tem aquela vontade de você acordar, de, meu Deus, será que já tem que ir para academia? Aí o cérebro fica, não, fica aí, vai dormir. É desse jeito. Vai dormir. Eu vou dormir só mais 5. Eu escutei essa semana lá, de um dos membros da turma da madrugada, né? E o relógio tocou 4 horas, aí eu olhei assim, vou dormir mais 5 minutos. Ele acordou meia hora depois. É um dos mais disciplinados. Diga não, não vai manchar. Não vou falar nem o nome dele. Não vou nem falar não. Não vou falar nem o nome dele. Aqui com outro questionamento muito interessante. Você falou agora em exercício, academia, e tem um questionamento aqui: qual o papel do aquecimento e do alongamento nos exercícios? Logo no início eu tinha pavor de fazer aquecimento e alongamento. Pronto, é porque assim, é importante você primeiro... Tem gente, uma dúvida muito frequente é as pessoas usar o cardio antes ou depois da atividade física. A gente, como educador, a gente recomenda que você faça o cardio depois da atividade física. Por quê? Porque no período de 40 a 50 minutos já de atividade física, de musculação, quando você vai iniciar o cardio, após iniciar o cardio, você já deixa de queimar, usar os glicogênios e acaba usando a gordura, que é a famosa gordura, o tecido adiposo. Então, eu preciso fazer necessariamente o cardio depois do treino? Não, você pode conciliar um horário com outro, mas a questão do alongamento e do aquecimento, é isso? É importante você sempre fazer um aquecimento antes de iniciar uma atividade. Alongamento é importante também, mas você não pode ficar muito tempo alongando, porque você perde um pouco assim, a força, porque você está usando muito o alongamento. Mas faz aquele alongamentozinho básico, bem rápido, para acordar a musculatura, em torno de 30 segundos. Puxando para um braço, uma perna, 30 segundos, coisa rápida. E antes de iniciar uma musculação, sempre colocar um peso básico. Nunca colocar o peso exagerado. Nunca botar aquele peso máximo. Bota um pesozinho leve, faz um aquecimento só para dizer que você está começando a iniciar a atividade. E depois você vai começando a fazer a progressão de carga. Porque tem gente na academia, José Berg, que quando chega na academia, já para iniciar, já quer tacar o peso de uma vez, fazendo com dificuldade. Isso não pode. Quando aí você acaba se machucando, né? Acaba se machucando. Vem as famosas lesões. Exatamente. Eu tenho uma lesão no cotovelo justamente por causa da minha responsabilidade. Porque em vez de eu aquecer, eu já tacava o peso em cima do músculo, estressando, e causava lesão no nervo. Então, eu comecei a me policionar com isso aí. Então, antes de chegar na academia, por isso que os meninos da turma da madrugada ficam com raiva de mim. Porque, você chegou cedo. Não, eu chego 4h40. Esses 20 minutos, 15 minutos, eu faço só como aquecimento. Faço só um alongamento para um lado, para o outro. Depois eu pego um pezinho, faço um aquecimentozinho. E após o aquecimento, eu começo a iniciar a musculação. Então, é importante você fazer um alongamento. Você pode fazer até alongamento em casa, porque você alongando em casa tem mais flexibilidade, vai recrutar mais fibras quando você estiver malhando. E antes de iniciar, nunca coloque um peso máximo. Coloque um peso leve, que você possa dar uma acordada na musculatura. Após isso, fazendo o quê? 2 repetições de 20, você já começa a fazer a progressão de carga. Faz a primeira série com um peso razoável, e assim você vai aumentando aos poucos. Até chegar à quarta, ou à terceira, vai depender do seu objetivo, que você vai usar o peso máximo. Porque é comprovado, José Berg, que até 6 repetições já é usado como hipertrofia. Antes disso, 2, 3 ou 4, já é um trabalho de força. Então você tem que saber qual é o seu objetivo na academia. Se você quer ter força ou você quer trabalhar hipertrofia. Então, se você vai fazer um trabalho de hipertrofia, até de 6 repetições a 12, está ótimo. Então, você vai fazendo uns exercícios, com progressão de carga, aumentando um pouco a carga, que é importante a questão da progressão de carga, fazendo os exercícios corretos, sem extrapolar,
Você sabe, né? Que é os nossos horários. Mas fazendo os exercícios corretozinho para que você consiga trabalhar a musculatura em cima do músculo. Porque tem gente que vai fazer uns exercícios, acha que está fazendo uma coisa, mas está fazendo totalmente errado. É a questão do famoso ego. Tem gente que bota uns pesos bruto demais, acha que está fazendo um exercício, ao contrário, você não está fazendo nada. Você acaba podendo se lesionar. Então, diminui o peso, tenta trabalhar em cima do peso, em cima do músculo, direitinho, fazendo uma progressão de carga de acordo com sua capacidade. Então, vou fazer um aquecimentozinho, alonguei, rápido, certo? Vou fazer um aquecimento, após o aquecimento, começo a iniciar a musculação. Primeiro exercício, com tanto peso. Segundo, já aumenta um pouco. Qual é o peso que eu devo aumentar? Não é necessariamente você botar um peso acima que você não vai conseguir realizar a frequência de séries de hipertrofia. Mas um peso que você possa, assim, um pouco de dificuldade. Até 20% aumentar. Até chegar à última série em que você vai aumentar o peso, certo? Com a quantidade de peso que você vai colocar, tendo um pouco mais de dificuldade, que é o peso máximo. Ah, mas necessariamente eu preciso fazer todo esse percurso? Não, vai depender do seu trabalho. Não é porque fulano faz um trabalho que tem que seguir o mesmo padrão dos outros. O maior erro que a gente vê na academia é o pessoal fazendo exercício que copia no Instagram e no YouTube. Não é para fazer isso. Ah, porque eu vi um fisiculturista fazendo isso, eu faço também. Olha o que você falou, um fisiculturista. Olhar também a amplitude, né, do exercício. Exatamente. Olha o que ele está. Ele tem um trabalho específico para ele. Então, por isso tem que ter orientação. Exatamente. Cada um. Porque não é porque eu vou passar um treino para X que Y vai ter que seguir o mesmo padrão. Não. Todos são diferentes. Cada um tem um objetivo diferente. Certeza. Então, se você for fazer dar início a uma atividade física, veja qual é o seu objetivo. Se você tem a tendência de perder peso, ou ganhar massa, ou ganhar força. Enfim, tem um lag. A educação física é um lag. Certeza. Você tem que conversar com o seu professor, chegar para o seu professor... Desculpa. Você chegar com o seu professor e dizer, meu objetivo é esse e esse. Então, o professor tem como objetivo fazer quase um podcast com você, conversar com você, trocar uma ideia, ver qual é o seu objetivo, apresentar as máquinas, fazer um rodeio nas academias, e, enfim, fazer uma avaliação. Não é só chegar lá, digo, vem malhar, tacar lá o valor mensal, o professor diga, aquece ali, faça isso, isso, isso. Não. Mas esse é o grande problema daqui, né? Não é para ser assim. Tem que ter orientação. Tem que ter orientação, porque musculação, José Berg, por que pareça, não é uma coisa saudável. Por que pareça, eu falo isso, mas não é uma coisa saudável. Por que você está falando isso? Você está falando agora nesse instante que é tão saudável. Não, porque assim, a maioria das pessoas que começa a fazer musculação tem muita lesão. Muita lesão. Recentemente chegou um rapaz lá de Juazeiro, ele está parado na cama porque ele sofreu uma lesão na T4, se eu não me engano, foi na L2. Enfim, a coluna dele está cheia de ferro. Então, se ele tivesse um profissional acompanhando, não necessariamente não precisa de um personal trainer, mas tivesse mais pessoas como professores ali circulando, porque hoje em dia a maioria das academias é questão de lucrar. A academia estava lotada, você percebe no vídeo. Então, tipo assim, um professor atendendo muita gente, entendeu? Eu acho assim que cada um deveria seguir o seu horário. Horário de 5 horas não é para ir no horário de 2 horas. Não é para ir no horário de 4 horas. Mas se você falar, é um tiro no pé, porque o aluno ele se estressa e sai da academia e vai para outra. Acaba sobrecarregando os profissionais. A gente entende isso também do lado deles, entendeu? Porque é muita gente para dar atenção. E tem gente que, pelo fato de você ser professor, quer usar você como personal. Ah, bota um peso ali para mim. Ah, faz isso aí. A gente não é pago para fazer isso. A gente é pago para orientar as pessoas a fazer os exercícios corretamente. Porque até eu, como educador, mesmo tendo um bom estudo, estudando quase todo dia, eu vejo meus parceiros, os meninos, me orientando. Ei, Acla, faz isso.
o Newton Júnior, o Fernando, ei, vai estar errando isso aqui, ajuda isso aqui. Porque às vezes você está entrando na máquina, aí a cabeça, vai, chegar em casa tem que fazer isso, e você fazendo. Aí você, aí volta para o mundo real. Certeza. Entendeu? Imagina uma pessoa que não tem conhecimento, que chega na academia, que faz a matrícula, aí muitas vezes se decepciona, se desgosta. Por quê? Porque os educadores, os professores, não estão dando tanta atenção. Então, o certo mesmo é, quando for iniciar as atividades, sempre tentar fazer de maneira corretamente para tentar evitar lesões. Porque musculação causa, sim, lesões. Certeza. Áquila, você falou aqui durante sua fala a questão das fibras, né? Wênia, qual a importância de se colocar fibra na nossa alimentação diária para que ela acabe ajudando, né, no funcionamento do nosso intestino? Muita gente sofre, né? Aí fica naquela dúvida, será que eu posso comer isso? Será que eu posso comer aquilo? Será que é isso que está fazendo meu intestino ficar preso? Então, qual é a importância de ter fibras na sua alimentação diária? Principalmente na saúde intestinal, as fibras elas vão recolher a água da nossa alimentação, da nossa ingestão de água por dia, e vão dar volume e acelerar o nosso movimento intestinal. Também, Josenberg, as fibras elas funcionam como umas esponjinhas. Aquele excesso de gordura que está ali no nosso bolo fecal, no nosso estômago, elas conseguem absorver um pouco e ajudam ao nosso intestino a eliminar nas fezes. Elas são importantes no ganho de massa magra, sim, porque elas são difíceis de ser quebradas, porque, na verdade, as fibras, a maioria delas, a maioria dos carboidratos tem componentes de celulose, componentes vegetais que o intestino não consegue digerir normalmente. Eles são difíceis de ser quebrados. Aí a fibra chega lá, aí diz, rapaz, esse negócio aqui está danado de ser quebrado, né? Aí vou recrutar mais energia. Aí o nosso corpo ele acaba utilizando a energia da nossa gordura que já está ali reservada no nosso tecido adiposo. Por isso que é muito importante o consumo de fibras no ganho de massa magra, na perda de peso, funcionamento intestinal é muito importante também. Às vezes tem uma pessoa que diz assim, eu não vou comer banana porque eu estou constipada e banana prende meu intestino. Aí eu disse, mulher, mas o que é que tu está comendo, assim? Eu sempre me refiro à mulher porque eu trabalho com mulheres. O que é que tu costuma comer, assim? Aí ela vai falando. Aí eu dou uma analisada, assim, no geral. Mulher, pois coma a banana, porque sua constipação aí está faltando fibra. Não tem nenhuma fibra, está faltando fibra na sua alimentação. Aí ela disse, não, mulher, mas todo mundo diz que banana prende. Coma a banana. A banana ajuda a regular o intestino. Eu nem falei. Tem um mito. Eu nem falei do cardio, queria até te explicar, né, do cardio. Aí eu criei aqui uma tabela bem rápida, Zé Beg, para explicar essa questão das pessoas, da questão do cardio na atividade física. Quando você não tem uma academia, ou você não gosta de levantar peso, tem outros métodos de você procurar para perder peso. Posso perder peso, José Beg, sem fazer atividade física? Pode. Mas é bom você fazer uma atividade física porque você mantém sempre a questão da massa magra, para não ficar aquela aparência doente quando a pessoa perde muito peso. Quando a pessoa está muito obesa, quando perde muito peso, ela perde um pouco a quantidade de massa magra. Aí dá uma aparência mais doentio. Certeza. Mas quando, já que quem tem muitas pessoas que não gostam de fazer musculação, pode fazer uma caminhada. Eu tinha um preconceito muito grande com a musculação.
Tanto é que quando eu comecei a fazer exercício, eu comecei mais pelo cardio. Pelo cardio. Fazendo caminhada, subindo as escadas, né, fazendo cardio no geral. Mas eu não fazia musculação. Até que uma pessoa me chamou a atenção. Olha, tu vai ter um resultado bem mais produtivo se você conciliar o cardio com a musculação. Foi quando realmente eu vim ter um resultado mais positivo. Pois é um resultado bem rápido, entendeu? Você consegue ter um resultado bastante quando você concilia os dois, tanto a musculação como o cardio. Mas tem gente que não gosta de musculação. Principalmente Concordo. Vamos deixar um pouco o lado assim, os bodybuilders de lado, vamos pensar um pouco mais nas pessoas mais comuns, né, sedentárias, um pouquinho. Então, tipo assim, você que está em casa, que quer fazer uma atividade física, mas não necessariamente você buscar a musculação. Você pode, sim, ter outros métodos. A hidroginástica, eu cheguei a dar muito tempo aula de hidroginástica. Eu era funcionário da ABB, trabalhava... Ainda tem hidroginástica aqui em Oroz? Eu acho que tem, José Berg. Eu acho que eu já vi algumas pessoas postando na rede social, mas eu não posso confirmar porque eu não sei se... Eu também não me lembro também. Se como tinha, né, lá na ABB. Eu chegava a dar aula de hidroginástica lá na piscina de Pedro Santana. Lá na rádio nossa FM. Então tinha tempo, né? Realmente eu tinha umas colegas que frequentavam a aula, era bem animada, porque a hidroginástica é onde você tem a redução do impacto na água. Você consegue fazer vários exercícios na academia, você pode fazer na água. E é um exercício completo na água, né? Muito pesado. A hidroginástica. Já tinha visto algumas aulas com relação a isso. Pois é, a hidroginástica ela é um exercício que muitas vezes os médicos recomendam. Você tem problema no joelho, você não pode pegar peso, então vai para a hidroginástica. Principalmente para pessoas obesas, né? Aí eu pegava muitas pessoas, antes de começar, eu fazia uma pequena anamnese ali, conversava. O que está acontecendo? Então, a gente fazia um pequeno estudo, porque, enfim, eu já colocava todos dentro da piscina para a gente começar a iniciar as aulas, que era mais dança, recreação, brincadeiras. A Isabel está dizendo aqui, Rita Isabel, eu faço hidroginástica. A tia. Pronto, ela faz, tá? Já encontramos aqui uma aluna já. Pois é, a hidroginástica é um exercício bom porque ele tem redução de impacto. Você consegue fazer vários exercícios dentro da piscina sem necessariamente fazer fora, porque tem gente que tem problema de coluna e tudo mais, não pode fazer uma atividade física. Já na hidroginástica, ela reduz o impacto, entendeu? Então, tipo assim, na hidroginástica trabalha com intensidade. Então, a gente vai aumentando o nível de intensidade, dificultando mais, porque a água pesa. Ela pesa muito quando você começa a fazer exercício. Mas na minha rua, na minha cidade, nem tem academia e nem tem hidroginástica. O que eu posso fazer? Uma caminhada, fazer um cardio. Mas lembre-se que seu corpo ele se acostuma, ele tenta se adaptar as dificuldades. Quando você começa a iniciar uma atividade física, o seu corpo, ele praticamente, ele pensa assim, o que é que está acontecendo? Que essa pessoa está caminhando, tem que trabalhar mais. Então, assim, nas primeiras semanas, o seu corpo tenta se acostumar. Já na segunda, ele se acostuma. Você fazendo sempre aquele percurso de A a B, sempre naquela velocidade. Todos os dias fazendo aquela velocidade, de A a B, e assim você vai. Chega um tempo que você vai se cobrar. O que está acontecendo? Que eu não estou mais perdendo peso, estou do mesmo jeito. Mas eu estou caminhando todo dia, José Berg. Não estou conseguindo ter resultado. É justamente isso. O nosso cérebro, ele nos engana. Porque, exatamente, o que acontece? Você sempre saindo do ponto A ao ponto B, fazendo aquela caminhada, vai chegar a hora que seu corpo se acostuma. Se acostuma? Deixa eu só citar aqui um exemplo aqui. Eu fazia caminhada... ali da frente do hospital até o Juscelino. E até assim, hoje tem gente que faz isso. Né, muita gente faz aqui em Oroz, a paisagem belíssima, lindíssima, recomendo. Né, mas o meu corpo se acostumou. Se acostumou. Então, assim, eu já não estava sentindo diferença nenhuma. Aí eu tive a ideia de subir os degraus lá do Juscelino para dificultar um pouquinho. Primeira vez que eu fui, eu quase que apago. Literalmente, quando eu subi a primeira vez. 40 degraus. Né? 40 degraus. Aí, assim, fiz a primeira semana, a segunda semana. Depois de um mês, eu, a cada volta,
eu a cada volta subia e descia 3 vezes as escadas. Então, assim, eu fui aumentando pouco a pouco a intensidade. Muita intensidade. Né? E foi muito bom para mim. Né? Então, eu cheguei a 12 vezes. Sem dificuldade. Sem dificuldades. Porque o seu corpo começou a criar uma resistência em cima disso aí, entendeu? Esse é o problema das pessoas. Porque quando elas começam a iniciar apenas a atividade como caminhada, nas primeiras semanas, tudo bem, é ótimo. Mas vai chegar a hora que o seu corpo ele vai criar uma maneira, tentar para se adaptar àquilo ali. Então, chega a um efeito retardo. Você não consegue desenvolver porque você não está tendo dificuldade de acrescentar mais um pouco a caminhada. É por isso que eu não gosto de caminhar com a Wênia, porque ela anda. Então, a gente tem a diferença de andar, caminhar e correr. Conversar. Entendeu? Não, agora, normalmente tem conversar aí é com ele, que quando ele começa a conversar, é do início ao final. Porque eu falo para ela que, não pela questão da minha envergadura ser bem melhor do que a dela, mas porque, tipo assim, ela está caminhando. Eu não vou caminhar, eu vou correr. Mas eu posso caminhar? Posso. Aquela caminhada ela vai me dar um benefício. Ela não vai me dar apenas uma desvantagem. Vai me dar um benefício porque eu estou conversando, estou desopilando aqui, estou vendo, como você falou, estou vendo a natureza e tudo. Mas se eu buscar um resultado a mais, eu preciso esforçar mais meu corpo. Entendeu? Certeza. Eu preciso... Ou uma coisa que vocês entenderem é que nas primeiras semanas você não é passar correndo igual louco. Você fazendo isso, você está dando um murro no seu coração. Certeza. Você primeiro tem que se adaptando aos poucos, durante o percurso de semana, para que seu corpo se acostuma. Até o ponto de você começar a aumentar um pouco a velocidade. É aí que a gente entra no cardio. É por isso que eu até criei uma tabela aqui, porque as pessoas não têm uma noção de que frequência eu tenho que andar. Como é que eu tenho que andar? Eu tenho que fazer com passos mais longos, menos, enfim, como é que é? Essa é uma dúvida. Então, tipo assim, o Joseberg, falando na idade dele aqui, já vai ter quantos anos, Joseberg? Tenho 46. Bom, o Joseberg tem 46 anos. A gente vai fazer aqui uma tabela que é de homem, menos 220. A frequência cardíaca de Joseberg é 174. Essa é a frequência cardíaca máxima dele. Numa atividade. Mas ele não pode passar dessa frequência cardíaca. Ele tem que manter uma frequência cardíaca entre a máxima e a mínima. Então, a gente vai calcular a questão da mínima. A gente vai fazer uma frequência, na idade dele, de 60% ou 85%. Então, como o Joseberg tem uma dificuldade, já está um pouco acima do peso, um exemplo, colocou se não está, mas vamos dar um exemplo, dizer que o Joseberg está um pouco acima do peso, vamos dar uma frequência de até 60%. Então, a gente vai fazer um cálculo, que eu não sou muito bom de matemática, por isso que eu uso a calculadora. Então, 174 vezes 0,60, a frequência mínima de Joseberg é 104. A gente tem uns quebrados, mas a gente arredonda aqui, 104. Então, Joseberg ele tem que ficar na frequência entre 104 a 174. Ele tem que ficar nessa frequência. Lembrando que não é a frequência em repouso, né? Exatamente. É a frequência na hora do exercício. É uma atividade. Então, a frequência dele de repouso é em torno de 79, 80 batimentos por minuto. Então, quando ele começa a iniciar uma atividade física, ele tem que esforçar mais um pouco, que a frequência cardíaca dele fica nesse meio. Entre a mínima, que aqui é só 60%, e a máxima, 174. Então, se ele ficar nessa frequência, começa a trabalhar a frequência cardíaca. Vai ajudar e você vai... As enzimas vão começar a trabalhar mais. Olha, melhorando mais ainda o seu metabolismo. Certeza. Então, vocês que estão nos acompanhando aí, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, a gente conversando aqui, vocês acreditam que já está com quase 1h30 que a gente está aqui conversando? Já? Está com quase 1h30. Todo mundo que vem aqui, né, acaba conversando como se estivesse na calçada. E esse é o intuito o podcast é esse, né? Desse podcast aqui, é conversar, trazer informação, e a gente acaba perdendo a noção do tempo. Do tempo. Né? Mas aprendemos bastante hoje aqui
com vocês. Eu já quero aqui estender o convite para vocês voltarem outras vezes. Vamos trazer mais conhecimento do nosso povo. Está precisando desse tipo de informação, porque hoje a gente vive hoje num mundo totalmente desregulado para a nossa saúde. A gente se acostumou a não cuidar da saúde. Eu tenho um ditado que costumo dizer, que eu escuto bastante e levo ele para a vida. Se você não encontrar tempo hoje para cuidar da sua saúde, mais tarde você vai ter que encontrar para cuidar da da doença. Então, a gente tem que prestar mais atenção nos sinais. Eu tenho um pensamento, José, que praticamente é um combustível toda manhã, porque não é todos os dias que a gente está aquela vontade de treinar, fazer alguma coisa. Infelizmente, nós somos seres humanos. Tem hora que cansa, a gente tem que ter um pouco de repouso. Mas também é a questão da preguiça, né? Resumindo. Mas muitas vezes, quando eu acordo de madrugada, porque é o horário que eu preciso treinar, dá aquela vontade de permanecer de novo na cama e dormir. Mas eu sempre me pergunto, se eu não ganhar de mim mesmo, de quem eu vou ganhar? Essa é uma coisa que eu digo para mim que vai me motivar. Se eu não conseguir me levantar daqui para fazer algo que vai me ajudar, eu vou ganhar de quem? Certeza. Então, isso dá um estralo rápido. Bora. Se levanto, vou fazer minhas necessidades, tomo meu suplemento, como uma banana antes de iniciar e já começo a atividade. Termino a atividade, pronto, já estou com um dia feito já. Vou trabalhar, passo o dia satisfeito, porque concluí todo o meu percurso, tanto a atividade física como a questão do trabalho, e agora eu vou me repousar, vou descansar, assistir uma série ou continuar estudando. Mas sempre é essa pergunta que eu faço. Se eu não ganhar de mim, de quem eu vou ganhar? Certeza. Não, e ele chega tão feliz da academia que parece uma criança que ganhou um brinquedo. É muito bom quando e é mais gratificante quando eu vejo pessoas que estão comigo, que eu estou contaminando esse ambiente, tendo resultado. A gente vê os meninos aí com ótimos resultados, o Fernando, o Newton, você. Então, tipo assim, a gente se torna uma família ali. Quando falta um, sempre tem. Por que não veio? Hoje, na academia, hoje o meu exemplo são vocês. Pois é. Eu observo bastante vocês treinando, né? A garra, a determinação que a gente tem que ter todo dia ali. Né? Não, assim, isso eu admiro nele. Ele é muito focado, muito focado. Eu já fui mais focado. Por isso que, assim, do nada eu resolvi mudar de ambiente. Né? O ambiente, ele influencia demais, muito, né? Nas pessoas. Por isso que eu digo, por isso que eu falo, às vezes, quando a gente começa a iniciar uma atividade, bem no começo do podcast eu falei, trabalha a sua mente. Tenta criar alguns bloqueios, por quê? Porque você vai ter que abrir mão de muitos dos prazeres na vida. Principalmente uma coisa que eu abri mão é a questão da amizade, a influência. Porque eu não sinto mais prazer de sentar numa mesa onde está todo mundo bebendo. Não que eu vou se tornar uma pessoa pedante pelo fato de eu estar querendo só buscar musculação. Não. Mas é porque muitas vezes você está ali, eles não respeitam o seu espaço. Eles acabam tentando te influenciar. Ah, bebe aí. Quando você não bebe, você se torna uma pessoa chata. Eles acabam tirando você de lado. Entendeu? Então, para mim, isso não é um tipo de amizade. Eu prefiro somar com pessoas que estão ali, tendo o mesmo tipo de foco. Então, quando você está com as pessoas que elas têm o mesmo objetivo que o seu, só tem a somar. Porque, às vezes, não é o fato de a gente ser o nutricionista, o educador, que você sabe de tudo. Às vezes, o Newton chega com uma informação, eu fiquei sabendo disso aqui. O que é que tu acha? É interessante. Aí chega o Fernando, fala outro, entendeu? Então, tipo assim, a gente está somando. Então, a tendência é a somar com esse tipo de pessoas. Certeza. Então, evitar. Não é que eu vou deixar de falar com fulano porque eu estou agora nesse sentido, nessa nova vida, buscando nesse sentido. Não. Você pode continuar falando com seus amigos, conversar e tudo mais, mas você percebe que o ambiente não se encaixa. Não se encaixa, entendeu? E você tem que priorizar a sua vida e principalmente a sua saúde. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que mudar o seu foco, né? E pensar mais em si do que na opinião dos outros. É assim que eu estou vivendo minha vida.
E que, pouco a pouco, eu tenho exercitado a minha mente para mudar meu foco, para buscar mais disciplina, determinação. E, assim, não é à toa que o universo começa a conspirar a seu favor quando você começa a focar em você mesmo. Exatamente. E na sua saúde. Né? Porque... E a gente se encontrou e estamos aqui conversando sobre isso. Pois é, porque nem sempre, José Beg, a gente está no 100%. Nunca você está no 100%. É muito raro a gente estar no 100%. Exatamente. Porque nós também somos humanos, né? Certeza. Nunca você está no 100%. Somos Então, falhos. muitas vezes você sente uma fraqueza, sente um desânimo, algo do tipo. Mas é nessa hora aí que você tem que buscar e dar continuidade. Por isso que eu sempre falo, trabalhe sua mente. Porque enquanto seu corpo, às vezes, não está achando que você está achando que está tendo resultado, mas você está fazendo uma coisa mais importante, que é aqui dentro. Então, sempre você está crescendo. Você nunca é a mesma pessoa. Você não é mais o mesmo José Berg há 1 ano atrás. Entendeu? Hoje você é outra pessoa. Daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, você vai ser outro tipo de José Berg. É por isso que eu falei até aquela frase para você da questão do complexo do barco de Teseu, que você nunca é mais a mesma pessoa, entendeu? Sempre você está tentando buscar evoluir. Então, já está acabando já o podcast? Pronto. Então, agradecer aqui o espaço, José Berg, foi um imenso prazer que estar nesse podcast. É a primeira vez que eu faço um podcast na minha vida. Vai ser o primeiro de muitos, pois Deus quiser. Até porque, para mim, o podcast é conversando com meus amigos direto. Enfim, a gente conversa. É o melhor muito. podcast. É o melhor podcast. A gente fica até um pouco assim, tímido, dá um pouco nervoso, porque eu fico todo tempo olhando para as câmeras e eu não sei quem está assistindo. Só um pouquinho. Ou então, algo para tentar o mínimo possível errar. A gente poderia passar aqui horas e horas falando. Tem assunto... Que é um tema muito é um leque amplo, muito grande, que é um amplo. tema que você consegue ficar horas e horas conversando. Porque se tivesse mais pessoas aqui, aí sim é que a roda ia mais ainda. Mas, assim, esse é um pouco das informações que a gente tem que passar. E quem quiser encontrar vocês, como faz? Deixa aí pra gente as redes sociais, contato. Pois é. Quem quiser se consultar com a nutricionista, o Enia. Pois é. Você, como educador, como é que faz? Como professor de educação física, na questão da personal trainer, eu não estou trabalhando. Eu simplesmente faço só com 2 pessoas, que é o Fernando e o Newton Júnior. Mas eu vou estar... minha rede social aberta a tirar dúvida. Quem quiser chegar e perguntar, eu vou ter um prazer imenso. Não sabe a satisfação que eu tenho de tentar tirar a dúvida daquela pessoa. E se perguntar, pode ter certeza que vai vir milhares de áudio que eu fico mandando. Eu fico vários áudios, porque assim, eu gosto de conversar muito. Então, quem quiser tirar uma dúvida a respeito, não tem problema. Mas como personal, José Berg, eu só estou com os meninos mesmo, que é o Fernando. Por falta de tempo. Por falta de tempo, porque não tem. Porque você sabe que quando eu saio da academia, eu tenho um compromisso com a empresa de internet e eu tenho que cumprir esse horário até 5 horas. E 5 horas eu já dou um tempo livre, porque eu faço faculdade também de Ciências Biológicas pela UES. Então, eu preciso conciliar uma questão também dos meus estudos. Então, mas isso não impede de eu estar em casa e o telefone tocar ou mandar mensagem e eu tirar uma dúvida com uma pessoa. Não tem problema, resolvo isso. Quem tiver sua dúvida pode procurar a rede social, que é Áquila Vieira. Aí você pode ir lá tirar uma duvidazinha, se quiser. A gente está para somar. A gente está para somar. E a Wênia? Minha rede social está no Instagram, Wênia Brito. Simples, curtinho, direto. E Wênia com U. Wênia com U, não é com W, que a maioria das pessoas coloca com W. Bom, e agora eu fechei uma parceria com Márcia Emanuele, fisioterapeuta, e eu vou dar início aos atendimentos ali na clínica do Dr. Pedro Felipe. Ótimo, aqui no Oroz. Aqui em Oroz. Pronto. Às sextas-feiras. Que maravilha. Então, mais uma vez, a você, Wênia, a você, muito obrigado. Muito obrigado pelo bate-papo, pelos esclarecimentos e os ensinamentos.
E já convido vocês aqui para a gente marcar uma nova data para vocês estarem aqui com a gente, para a gente conversar mais um pouquinho aqui no nosso Pode Conversar. Eu quero, na próxima, eu quero trazer os meninos aqui para a gente... para a gente bater um papo mais amplo e mais divertido, né? Com a turma da madrugada. Um abração para todo mundo que ficou com a gente até agora. Um forte abraço. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, porque aqui sucesso é cada um de vocês. E toda quinta tem o nosso Pode Conversar. E que Deus nos abençoe e nos proteja. Um cheiro no coração. Tchau. Essa transmissão da TV Oasis do portal Oroz.com.br tem oferecimento de... Via Fios, a melhor internet. Liderança comunitária Marineide de Dazinha. Excelência e exclusividade com o bom gosto de Silvana Elegance. Global Ótica, Disque Consulta 981844367. Estamos na rua Epitácio Pessoa, número 13, em Oroz, Ceará. Quitanda da Família, na Avenida José Gabriel Bezerra, 63, em Oroz. Mega Sacolão, confecções recém-nascidos, cama, mesa e banho. Ótica Euro Oroz, óculos de grau, solares e lentes de contato, tudo para melhorar sua visão. Lojas Movelar, Rua 1º de Setembro, 25, no Centro Comercial de Oroz. Uniaselv Polo Oroz, telefone WhatsApp DDD 88997144288. Essa transmissão da TV Oasis do portal